Olá, este é mais um Drop CCA, seja bem-vindo. E nós estamos falando sobre o tema geral, o temor do Senhor, e hoje vamos falar sobre o temor e o serviço prestado. Os efeitos do dia de Pentecostes beneficiaram a igreja porque muitos foram salvos, outros curados e libertos. Os cristãos viviam em unidade e cuidavam dos necessitados. José, a quem os discípulos deram o sobrenome de Barnabé, levita natural de Chipre, vendeu sua terra e trouxe o valor apurado nessa venda e entregou aos apóstolos. Isso está lá em Atos 4, 36 e 37. A oferta deste homem fez com que Ananias e sua esposa Safira vendessem um campo que possuíam. Não que assim obrigasse, fez, né? Mas eles viram José fazer isso, Barnabé, aí eles quiseram ir mais longe do que ele, né? Tipo uma competiçãozinha. Mas o casal combinou mentir acerca do real valor da venda, ficando com uma parte, né, dela. Por que fizeram isso? Eles eram obrigados a fazê-lo? Não, eles não eram obrigados, mas provavelmente movidos aí por um espírito de competição, de um desejo de aparecer diante da congregação, fizeram o mesmo que o levita de Chipre havia feito. O casal combinou entre si reter aí uma parte do lucro. Não estava errado guardar uma parte do produto da venda. O errado foi mentir a respeito do valor da venda, passando uma falsa imagem de que eles eram tão bondosos que deram tudo para a igreja. Eles queriam receber elogios das pessoas mais do que, né, falar a verdade e ser íntegros. Quem deseja o louvor dos homens teme aos homens. Ananias e Safiras temiam aos homens mais do que temiam a Deus. Se eles tivessem temor de Deus, não teriam mentido em sua presença. Ananias caiu morto aos pés dos apóstolos. Quase 3 horas depois, chega Safira, sua esposa, sem saber o que havia acontecido com o marido, e repete a mesma mentira. E o resultado também foi o mesmo. Ela caiu morta aos pés do apóstolo Pedro. Então sobreveio grande temor em toda a igreja. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, santo. Sua palavra não muda. Não podemos lidar levianamente com o que ele chama de santo. A igreja estava desfrutando da presença do Senhor e de todos os seus benefícios. Provavelmente o mover de Deus no meio deles havia se tornado algo comum para alguns, né? E a igreja despertou então para a santidade de Deus quando Ananias e Safira caíram mortos aos pés de Pedro. Deus é santo e é onisciente. Pedro foi testemunha desse julgamento e mais tarde escreveu: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês.
ou o tempo de existência terrena. É através da intimidade do relacionamento com Deus que verdadeiramente o conhecemos e amamos. É no secreto que descobrimos a sua santidade e a sua grandeza. O Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Ananias e Safira viram muitos sinais e maravilhas, mas até isso se tornou comum para eles quando eles perderam o temor do Senhor. Faltou, o temor na vida deles. Somente o temor de Deus revela-nos sua santidade. A palavra de Deus diz que devemos servi-lo e nos aproximar dele de forma aceitável. Como? Com reverência e santo amor. Hebreus 12:28. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Salmo 19:9. Somente o temor do Senhor nos faz permanecer diante da presença do Senhor para sempre. Em Provérbios 16:6, lemos: pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Amor sem temor não é amor maduro. Amar tem preço, quem ama se doa completamente. É impossível dizer que ama a Deus e só se aproximar dele para receber suas bênçãos. Ninguém deve vir a Cristo apenas por interesse em suas bênçãos. A intimidade com o Senhor exige temor, reverência. Deus não é qualquer um. Por que Ananias e Safira morreram? A resposta encontra-se oculta em Atos 5:15, que diz: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Pergunto, seria uma simples sombra? Não, havia algo mais ali. A presença do Senhor era tão forte em Pedro que uma nuvem cobria a sua sombra. Do mesmo modo como Moisés, quando desceu do monte, após ter se encontrado com Deus e seu rosto brilhava, resplandecia a glória do Senhor. Será que Deus havia coberto Pedro também com uma nuvem de sombra para esconder a sua glória nele? A glória de Deus estava sobre Pedro quando Ananias e Safira mentiram, a Pedro e caíram mortos. Foi grave, porque quando a glória de Deus ela está se manifestando, qualquer desrespeito atrai um julgamento imediato. Ananias e Safira caíram mortos na presença do Senhor, cuja glória havia sido revelada. Assim como com Adão, Nadab, Abiú e os filhos de Israel, mais uma vez vemos o padrão da ordem, glória e julgamento se repetindo. Esse padrão ainda continua existindo na igreja dos dias atuais? Em nosso próximo encontro, vamos avançar na compreensão deste assunto. Exponha-se e, se você acha que este assunto é relevante, passe para os seus relacionamentos.
Amém.